E se eu te dissesse que o maior obstáculo entre você e os seus objetivos não é falta de talento, inteligência ou tempo, mas um único hábito que você repete todos os dias sem perceber? Eu preciso te dizer uma coisa agora, antes de continuar. Você não é fraco. O seu cérebro foi projetado, literalmente projetado, por milhões de anos de evolução, para sabotar exatamente esse tipo de esforço. E se você entender por que, a disciplina para de ser uma batalha de vontade, e vira outra coisa completamente diferente. Quase todo mundo acredita na mesma mentira, que disciplina é uma questão de força de vontade, que existe um músculo mental, e quem tem mais desse músculo, vence. Só que força de vontade não funciona como um músculo que você sim, ela funciona como uma bateria. Toda decisão que você toma ao longo do dia, o que vestir, o que responder, o que comer, se vai ou não abrir aquela notificação, gasta um pouco dessa energia. Os pesquisadores chamam isso de fadiga de decisão, e o psicólogo Roy Baumeister documentou esse fenômeno com um nome ainda mais direto, ego depletion, o esgotamento do eu. Isso significa uma coisa incômoda. Às 8 da noite, depois de um dia inteiro tomando decisões, você não tem menos vontade de resistir ao doce na geladeira. Você tem, literalmente, menos capacidade neurológica de resistir, e tem um motivo para isso. O seu cérebro não foi construído para o mundo em que você vive. Ele foi construído para um mundo onde comida era escassa, perigo era constante e o futuro distante simplesmente não importava, porque sobreviver ao dia de hoje já era a vitória. Nesse cenário, buscar recompensa imediata não era um defeito. Era a estratégia de sobrevivência mais inteligente possível. O problema é que esse mesmo sistema de recompensa, construído para caçar e se alimentar, agora está sendo operado por notificações, redes sociais e comida ultraprocessada. Cada scroll, cada like, cada notificação libera uma pequena dose de dopamina, rápida, fácil, garantida. Agora compare isso com o que a disciplina exige. A academia dói agora. O resultado vem em meses. O estudo é chato agora. A aprovação vem depois. A dieta exige esforço agora. O corpo muda depois. Enquanto isso, a Netflix, o delivery, o feed infinito entregam prazer imediato, sem nenhum esforço. Você não está competindo contra a preguiça. Você está competindo contra milhões de anos de evolução, e contra empresas bilionárias projetadas especificamente para vencer essa competição. A maioria das pessoas que falham em manter um hábito parte da mesma premissa equivocada, a de que o problema está nelas. Que falta força de vontade, disciplina, genética emocional para persistir. Essa crença é confortável, porque coloca a culpa num traço de caráter difícil de mudar, mas também é, na maior parte do tempo, simplesmente errada. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, resume o comportamento humano numa equação simples: comportamento é o resultado da pessoa somada ao ambiente. E a maior parte das tentativas de mudança se concentra exclusivamente no primeiro termo dessa equação, ignorando o segundo, que, na prática, costuma pesar mais. Existem evidências concretas disso. Pesquisas sobre atenção mostram que a simples presença visível de um celular sobre a mesa, mesmo desligado, mesmo virado para baixo, já é suficiente para reduzir mensuravelmente a capacidade cognitiva disponível para uma tarefa. O cérebro gasta recursos apenas para resistir ao impulso de olhar para o aparelho, mesmo sem tocar nele. O inverso também é verdadeiro. Organizar a geladeira colocando frutas e vegetais na altura dos olhos, e guardando os ultraprocessados no fundo ou fora de vista, muda o padrão alimentar de uma pessoa sem que ela precise recorrer a nenhuma dose extra de força de vontade. A conclusão prática disso é desconfortável para quem gosta de narrativas de superação heróica, mas libertadora para quem só quer resultado. Disciplina não é heroísmo. É a arquitetura. Não se trata de ser mais forte que a tentação, trata-se de projetar um ambiente onde a tentação simplesmente não esteja no caminho. Se o ambiente resolve boa parte do problema, ainda existe uma camada mais profunda que ele sozinho não alcança: a forma como a pessoa enxerga a si mesma. Pessoas que sustentam comportamentos disciplinados por anos, não meses, raramente estão operando no modo força de vontade. Elas não estão se motivando a cada manhã para tomar uma decisão difícil. Elas simplesmente agem de forma coerente com quem acreditam ser.
A diferença fica clara em duas frases quase idênticas na superfície, mas radicalmente diferentes na estrutura psicológica. Estou tentando parar de fumar. Eu não sou fumante. A primeira frase descreve um conflito em andamento, uma vontade lutando contra outra vontade, todos os dias, a cada cigarro recusado. É exaustiva porque nunca se resolve, é uma negociação permanente. A segunda frase já encerrou o conflito. Não é mais sobre resistir a um hábito antigo, é sobre manter coerência com uma identidade já definida. A pessoa não recusa o cigarro por esforço. Recusa porque, simplesmente, não é esse tipo de pessoa. Isso muda completamente qual pergunta deveria ser feita antes de tentar mudar um comportamento. Não é o que preciso fazer hoje para atingir minha meta. É que tipo de pessoa eu quero ser e o que essa pessoa faria agora. Quando essa pergunta vem primeiro, a ação deixa de exigir motivação diária. Ela se torna, com o tempo, uma simples consequência de manter uma história coerente sobre si mesmo. Se o que eu falei até agora já fez você enxergar a disciplina de um jeito diferente, deixe o seu like. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que também querem sair da procrastinação e construir resultados de verdade. E me conta nos comentários, qual é o maior desafio que impede você de ser mais disciplinado? Eu leio os comentários e posso trazer um próximo vídeo respondendo as dificuldades que mais aparecem. Agora, um ponto que quase ninguém fala. Procrastinação não é preguiça. Quando você adia uma tarefa importante, o seu cérebro não está sendo preguiçoso, ele está te protegendo de um desconforto que ele interpretou, de forma bem literal, como uma ameaça. Incerteza, esforço e risco de fracasso ativam os mesmos circuitos de alerta que perigo físico ativava para os seus ancestrais. E é exatamente por isso que você limpa a casa inteira, organiza o e-mail, assiste um vídeo rápido, em vez de abrir aquele projeto importante que está te olhando há dias. Você não está evitando o trabalho. Você está evitando o desconforto emocional associado a ele. Entender isso muda a estratégia. O objetivo não é ter coragem. É reduzir o tamanho da primeira ação até que o desconforto de começar seja pequeno o suficiente para ser ignorado. Existe ainda uma armadilha que destrói mais gente disciplinada do que qualquer falta de motivação: o perfeccionismo. Um dia sem malhar vira desculpa para abandonar a semana. Um dia de dieta quebrada vira desculpa para abandonar o mês inteiro. Existe uma regra simples que resolve isso: nunca perca 2 vezes seguidas. Errar uma vez é humano. Faz parte de qualquer sistema real. Errar 2 vezes seguidas é o início de um novo padrão, e é esse padrão que você precisa impedir de se formar. A disciplina que realmente dura não é a que nunca falha. É a que tem tolerância à falha embutida no próprio sistema. Então, por que algumas pessoas parecem ter nascido disciplinadas? Elas não nasceram. Elas simplesmente sistematizaram o comportamento até ele se tornar automático. Existe uma diferença fundamental entre hábito e disciplina. Hábito não exige força de vontade, porque ele já não é mais uma decisão, é um piloto automático. E aqui está a ironia final: o verdadeiro objetivo da disciplina é se tornar desnecessária. Todo comportamento automático segue o mesmo ciclo: um gatilho, uma rotina, uma recompensa. Quando você entende esse ciclo, você para de tentar ter mais força de vontade e começa a projetar o gatilho, desenhar a rotina e garantir a recompensa. Você não precisa de mais disciplina. Você precisa de um sistema melhor. Então, da próxima vez que você se sentir fraco por não conseguir manter um hábito, lembre disso. Você não está lutando contra a falta de caráter. Está lutando contra a biologia, contra o ambiente, contra bilhões de dólares projetados para capturar sua atenção. A pergunta não é como eu tenho mais força de vontade. A pergunta é: que ambiente eu preciso construir, e que pessoa eu preciso decidir ser, para que a disciplina, um dia, deixe de ser necessária? Pensa nisso. E se esse vídeo fez sentido para você, talvez seja a hora de mudar uma coisa pequena no seu ambiente, hoje, não semana que vem. Se este vídeo agregou valor para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Toda semana eu publico vídeos sobre disciplina, produtividade, estudos e desenvolvimento pessoal, sempre com estratégias que você pode aplicar na prática.
Agora eu quero deixar um desafio. Escolha uma única ação que você pode começar hoje e cumpra esse compromisso pelos próximos 7 dias. A disciplina não nasce da motivação, ela é construída por pequenas ações repetidas diariamente. Nos vemos no próximo vídeo.